Meus amigos, vamos então para mais um ensinamento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje virá através de uma mensagem, de uma orientação de Chico Xavier, através do livro, um dos melhores livros que eu considero, porque o livro que eu mais gosto na minha vida é o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois do Evangelho, o livro que eu mais gosto, que eu amo, que é altamente instrutivo, chamo que é esse que eu vou ler agora, que é o Evangelho de Chico Xavier. Comprem esse livro, o Evangelho de Chico Xavier. É um livro extraordinário, um livro onde o Chico, ele exterioriza sua opinião, seus pontos de vista pessoal, não tem nada a ver com André Luiz, com Emmanuel, com o Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, não tem as colocações desses espíritos. Mas a opinião pessoal do Chico, um livro altamente eclético, um livro que fala sobre tudo que você imaginar, sobre ciências sociais, sobre política, um livro que fala sobre problemas emocionais, psicológicos, espirituais, enfim, todo assunto que você quiser saber, tudo, o Chico dá a opinião pessoal dele. Um livro extraordinário. E hoje, ele vai falar, ele vai passar uma receita, a solução para resolver os problemas das drogas. Olha que coisa interessante. Para resolver os problemas das drogas em geral. E vocês vejam que nos Estados Unidos, um país dos mais evoluídos do mundo, país de primeiro mundo, onde morrem 200 pessoas, 200 jovens por dia de overdose. E eles mesmos não conseguiram resolver o problema até hoje. Exatamente como acontece no Brasil. Nós temos um problema gravíssimo há muitos e muitos anos, que acontece na metrópole de São Paulo, na capital paulista, que é a Cracolândia. Quantos governadores, quantos prefeitos, quantas e quantas autoridades altamente competentes não se sentem impotentes porque não conseguiram resolver, eliminar os problemas da Cracolândia, que já se expandiu por várias metrópoles do Brasil, por várias capitais brasileiras. Ninguém consegue resolver esse problema das drogas. Mas o Chico, ele tem a solução. O Chico Xavier tem a receita para resolver efetivamente os problemas das drogas. Aí é que está, pessoal. Então, eu vou transmitir a opinião pessoal do Chico que está neste livro que vocês devem comprar. E eu gostaria que vocês divulgassem para, quem sabe, uma mensagem como essa, onde o Chico nos apresenta a solução, ela possa chegar ao conhecimento das autoridades, de alguma autoridade de Brasília, sei lá, para eles pensarem sobre isso. Porque é a solução, não tem outra solução. Então vamos lá, vamos ver o que o Chico fala para resolver os problemas. O Chico fala particularmente, pessoalmente, né? Ele nos diz: eu não sei como as autoridades competentes não resolvem os problemas das drogas. Olha só o que o Chico fala. Ele ficou perplexo, ele não sabe como é que não resolveram esse problema ainda. Que para o Chico é alimentar. Então vamos ver, ele continua. Eu vou repetir o que ele falou. Eu não sei como é que as autoridades competentes não resolveram o problema das drogas. Que, em última análise, diz respeito a todos. O problema das drogas diz respeito a todos, não é só a autoridade, não. A todos, em geral, a toda a sociedade. Aí ele continua. Quem é que não tem hoje, próximo ou distante, um parente envolvido com as drogas? Quem é que não tem? Às vezes é um primo, um sobrinho que mora num bairro distante ou em outra cidade, mas está envolvido com o problema das drogas. Né? Vou repetir o que o Chico falou. Quem é que hoje não tem, próximo ou distante, um parente envolvido com elas? Tenho escutado muitos pais, muitas mães e muitos avós. Então o Chico, ele era muito procurado. Então
Quantas pessoas não recorriam a ele? Muitos pais com esse problema de familiar envolvido com drogas, né? Muitos pais, muitas mães e muitos avós. Aí ele continua. Nos Estados Unidos, as drogas praticamente estão comprometendo toda uma geração. Chico fala. Aí ele fala, devemos combater com veemência este problema. Temos que combater com veemência, insistência, persistência e não desistir desse problema das drogas. Aí ele fala, dois pontos, aí ele fala, nas escolas, nos ambientes de trabalho e, sobretudo, nos lares. Não podemos assistir impassíveis aos nossos jovens sendo vítimas de traficante. Vou repetir, não podemos assistir de forma impassível aos nossos jovens sendo vítimas de traficantes. Aí ele continua, a propaganda contra as drogas ainda é muito tímida. Olha só, as propagandas contra as drogas ainda é muito tímida. Vou repetir, a propaganda contra as drogas ainda é muito tímida. Aqui já vem praticamente a primeira receita. Ele continua, em meia hora, a televisão deveria combater o problema. Olha só, de meia hora devia combater esse problema. O rádio também. O jornal também. Olha, tá vendo, pessoal? Que coisa interessante. Você já imaginou se a Rede Globo, esses canais de televisão que têm um alto poder de penetração nos lares, consegue de maneira muito fácil fazer uma lavagem cerebral em todos os incautos desse país? Por que não faz uma coisa boa de meia em meia hora, não é? Convencer as pessoas. A televisão não é formadora de opinião? Então tá aí, então faz isso aí. Por isso que o Chico está, não sou eu que estou falando, é o Chico que está falando, né? Então, a propaganda contra as drogas ainda é muito tímida. De meia em meia hora, a televisão deveria combater o problema, o rádio e o jornal. Já pensou se eles fizessem isso? Isso ia provocar a reflexão das pessoas, porque tem poder de penetração na nossa cabeça, a mídia tem. Aí ele fala, os livros também, escolares, deveriam, no processo de alfabetização, já começar esclarecendo a criança contra os perigos das drogas, nas escolas, nos livros. Tinha que ser um ataque maciço, uma influência maciça sobre isso, pessoal, cercado por todos os lados. Ele continua, um vírus que tem matado mais gente do que os agentes viróticos mais violentos que se pode existir. Tá vendo? Mata mais do que Covid, que tudo isso, muito bem. A propaganda contra o uso de drogas que tem que ser maciça. Nos intervalos dos shows de teatro, de cinema, não é? Nas partidas de futebol, devia parar o jogo para falar sobre isso. Nas missas, nas igrejas e nas reuniões espirituais. O Centro Espírita está fazendo isso? O Centro Espírita está fazendo isso? Tinha que focar especificamente nisso, né? De forma insistente, né? Contínua, pessoal. Essa é a solução. Se a mídia fizer isso, pessoal, se a educação fizer isso de forma maciça, não pode ser eventual. A necessidade não é eventual. A dor não é eventual. A dor que um pai, que uma mãe sente quando vê um filho morrer de overdose não é eventual, é contínua. Então, a educação, a informação teria que ser de forma contínua, pelo amor de Deus, para evitar esse mal. Então fica aí, divulguem, pelo amor de Deus. Quem sabe esse ensinamento do Chico Xavier, essa receita, não chega aos ouvidos, não é, de uma autoridade que possa. Fica aí, para a nossa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos. E quando for amanhã, eu vou continuar esse assunto, né, esse tema, através de outro livro do Chico, que é o livro Embaixo do Abacateiro. Também o Chico fala sobre isso, ratificando tudo que foi acabado de falar. Que o nosso Senhor Jesus ilumine todos nós e cada um dos nossos familiares. E não nos esqueçamos de também fazermos a nossa parte. Todos os dias, quando você for dormir,
Faça o Pai Nosso e ofereça para todas as pessoas que ainda estão escravas dos vícios, sejam eles quais forem. Façamos também a nossa parte, individualmente, pessoalmente. Que Jesus nos abençoe a todos.